Olá pessoal, que bom ter você aqui de novo conosco. Nós tivemos nosso primeiro episódio, onde contamos um pouquinho da minha origem, da minha família e comentamos a respeito da Flechinha. A Flechinha foi a minha primeira escola na área e na verdade a minha única grande escola, porque depois nós a transformamos numa entidade do terceiro setor, numa associação beneficente, que é a que eu dou conta até o momento, num trabalho bem social na nossa região. A Flechinha existiu no nosso bairro do Sacomã. Nós estamos em São Paulo, próximo da maior favela de São Paulo, que é o Heliópolis, e sempre tivemos um público de classe média baixa. E eu digo isso pelo seguinte: nós conseguimos fazer um trabalho extremamente diferenciado no nosso bairro. Ao construir o projeto, nós já tínhamos em mente de que quem nos procurasse não tinha poder aquisitivo e nós tínhamos que facilitar a vida dessas famílias. Então o trabalho foi montado e estruturado para um atendimento com muita personalidade. Nós tínhamos duas áreas na escola, uma área do esporte, natação, e uma área de recreação. A área de recreação ela visava uma alfabetização a longo prazo, respeitando todo o nível de desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Então, ficava famosa porque ia para brincar. A criança ia para brincar. Durante 4 horas, ela estava conosco e nós tivemos um sucesso tão grande nesse projeto que até hoje a gente se relaciona com crianças que lá estiveram, que não foram estimuladas no sentido de queimar nenhuma etapa do seu desenvolvimento, mas sim viveram muito o prazer do brincar. O brincar comprometido, o brincar de ensaiar sem gente grande, e isso me trouxe um prazer imenso de ter constituído a primeira brinquedoteca aquática de São Paulo, que foi dentro da própria Flechinha. E a área da natação era um desafio meu poder realizar 2 grandes trabalhos. Um deles era ensinar a nadar segundo os preceitos da psicomotricidade. E outro era aplicar um trabalho terapêutico na água, onde eu queria trabalhar com pessoas que tivessem algum nível de deficiência, ou física, ou mental, ou comportamental, ou sensorial. E nós tivemos oportunidade de aplicar os 2 projetos com extremo resultado, um resultado positivíssimo com o público que atendíamos. Bem, então essa Flechinha, essa famosa Flechinha, ela tem inclusive esse nome que parece um diminutivo de criança, infantil, mas ela tinha todo um sentido de ser. A flecha no sentido do crescimento, do desenvolvimento, do ser melhor, do construir um saber, do elevar-se, enfim. O que é importante a gente ressaltar desses projetos que nós tínhamos introduzido dentro dessa escola. A parte terapêutica, eu tive a oportunidade de, após 10 anos, oferecer aos meus pacientes um presente. Então, o meu primeiro livro, o primeiro livro de uma série de livros, chamava-se Habilitações e Reabilitações Psicomotoras na Água. Esse livro foi um relato dos meus primeiros pacientes que foram atendidos por mim com terapias psicomotoras e que tiveram um sucesso muito grande e que tiveram resultados fantásticos nas suas vidas, no seu processo terapêutico, pessoas que até hoje eu tenho contato e que sou muito feliz de ter ajudado em determinado momento da vida deles. E esse livro se reverteu, os direitos autorais, para aquelas famílias, para que eu pudesse ajudar a novas famílias e algumas daquelas que eram bastante carentes. Esse livro já não existe mais, eu não tive nenhuma pretensão de reeditá-lo, até por conta de que meu trabalho foi crescendo e foi desenvolvendo e novos saberes eu fui construindo. Mas ele está no meu site, quem quiser fazer um download, fique muito à vontade. O segundo livro foi do outro projeto, do projeto da natação, daquela maneira nova de aprender, né? Uma maneira prazerosa, uma maneira que respeitasse o desenvolvimento neuropsicomotor
e que pudesse trazer muito prazer para todos. Eu tive uma equipe muito colaboradora, muito parceira na construção desse livro. Ele foi assim um filho querido na minha vida e ele me trouxe muitas alegrias, principalmente dentro da própria área da educação física, porque naquela ocasião eu, como psicomotricista, eu era tida como sonhadora, idealista, que aquele projeto de aula não era o correto, que o correto era a forma mais mecânica e mais, vamos dizer assim, competitiva de ensinar, uma natação que desse resultados, enfim. Eu não vou dizer que isso ficou marcado, que não ficou marcado na minha vida, porque ficou sim. Eu tive muitos oponentes do meu trabalho, mas reconhecidamente eu posso dizer que tudo isso foi superado e hoje eu fico muito feliz quando eu vejo alguns jovens aplicando coisas que estão publicadas nesse livro. Fiquei muito feliz também quando vi esse livro adotado em universidades como um livro quase que obrigatório de leitura. Fico mais feliz ainda em chegar aí depois de 35 anos de carreira e ver que tem pessoas que ainda o reconhecem como uma referência na área da psicomotricidade e da natação, mas a quem eu tenho uma gratidão profunda por terem acreditado, né, na nossa pesquisa, no nosso saber e na nossa maneira de expor a importância que a psicomotricidade tem no meio líquido. O outro livro era um livro que não podia deixar de existir, até porque nosso trabalho do brincar dentro da flechinha era muito importante. Aquelas crianças que lá tanto viveram momentos de prazer, hoje são pais de família e pessoas que se tornaram profissionais fantásticos, que não tiveram dificuldades na sua escola regular, no seu ensino fundamental, na sua faculdade. Então valeu muito a pena. Aquela maneira que a gente encarou o brincar como o início de uma aprendizagem, como a base de qualquer aprendizagem, tinha que ser documentado. Então a gente publicou esse livro, que é o Despertar Psicomotor, porque esse brincar é exatamente isso. Eu considero brincar como um ensaio de ser gente. Além desse trabalho intenso que nós tínhamos com a natação e com a área da recreação infantil, nós começamos a nos dedicar a um público diferenciado, ao público idoso. Na nossa região, no nosso bairro, existe uma grande quantidade desse público. E montamos um projeto de um atendimento especial, onde o idoso era encaminhado pelo médico ou procurava por uma atividade física, mas que não encontrava somente a natação, só a hidroginástica. Começamos a criar programas relacionados à gerontopsicomotricidade. E aí implantamos um programa muito interessante e muito viável para aquela população. E esse programa foi tomando um vulto, foi crescendo de uma tal maneira que nós adotamos uma praça próximo da escola para que a gente pudesse fazer a prática de algumas das atividades dentro do programa. Mas esse programa era muito completo, ele tinha um trabalho de musculação, um trabalho de palestra, um trabalho de fisioterapia, o trabalho de psicomotricidade com oficinas psicomotoras, o trabalho de hidrovivência, enfim. Resolvemos então, a pedido dos próprios idosos, a construir esse projeto num livro, transpô-lo num livro para que a família desses idosos pudessem ter isso documentado. Então, fizemos uma autoprodução do livro, Aprendendo a Envelhecer à Luz da Psicomotricidade, e esse livro ficou como um presente de Natal naquela ocasião para as famílias. Então, aqui tem fotos e tinha desenhos e tinha ilustrações do próprio grupo de idosos. E interessante que esse livro, não sei de que maneira, ele chegou até as mãos de um editor, da editora Forte. E aí ele se interessou muito pelo livro e falou, olha, que tal você fazer uma segunda edição? Quando isso aconteceu, já havia passado um ano do projeto e eu já tinha introduzido novas atividades e novas etapas dentro da proposta de atividade para eles, e aceitei o desafio de se lançar
esse livro novamente, só que agora já ampliado, com mais 2 capítulos, pela editora Forte. Então, de um mesmo livro, nós temos 2 edições diferentes que falam sobre gerontopsicomotricidade, um programa benéfico de atividades psicomotoras para idosos. E, passado mais um tempo, nós resolvemos então documentar as boas práticas psicomotoras aquáticas. O que seria isso? Seria um pouco daquele primeiro livro de natação, mas toda a aventura aquática que nós tivemos nesse percurso desses 20 e poucos anos, porque esse livro foi editado há mais ou menos uns 7 anos, e a gente sentiu que estava sendo necessário rechear a nossa proposta de natação com mais conhecimentos psicomotores que nós fomos desenvolvendo. Então, Boas Práticas Psicomotoras Aquáticas retrata não só o projeto da natação segundo a psicomotricidade, mas sim tudo o que ela contempla em relação ao que é possível envolver-se de água às propostas psicomotoras. E a gente tem a participação de muitos outros livros. No próximo episódio, a gente vai trazer os outros livros que eu colaborei com alguns capítulos. Muito obrigado por hoje e um beijo enorme no seu coração.